havendo número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda até da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Sim, excelência. Pode ler. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor deputado estadual Gustavo Fernandes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência que esta Casa Legislativa aprovou o requerimento número 594, constando no processo 693, de iniciativa do excelentíssimo senhor deputado Kelps Lima, voto de congratulações que, na sua gestão, fez do TJRN o melhor tribunal do país em gestão estratégica. E ainda o ofício do excelentíssimo senhor Osmar Amilcar Maia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, passivo Vossa Excelência que esta Corte de Justiça Eleitoral, na sessão ordinária do dia de hoje, elegeu os excelentíssimos senhores esmagadores Virgílio Macedo Júnior e Maria Zeneide Bezerra para exercerem, respectivamente, os cargos de presidente e vice-presidente corregedor regional eleitoral deste egrégio tribunal no primeiro anuênio da gestão 2014-2016, atenciosamente. E somente, excelência. Encaminhar o primeiro ofício para o setor competente fazer o agradecimento, ok? Fez quem depende de pauta, mandado de segurança. Relator Undari, isso aqui não está em mesa, não é isso? Também o primeiro, o segundo, o terceiro, mandado de segurança 2013-17-743, relator desembargador Dilermando Mota, está em mesa, excelência? Sim, com a palavra. Feito já identificado, Vossa Excelência, onde é impetente Humberto, Eugênio, Florencio e outros. E tem a seguinte emenda: administrativo, mandado de segurança, servidor público, último nível da carreira, criação de novos níveis por nova lei, pedido de reenquadramento automático para o novo fim da carreira criado, impossibilidade, inexistência de direito adquirido a regime jurídico, necessidade de submissão aos requisitos indispensáveis à promoção, denegação da segurança. Em consonância com o Ministério Público. Foi? Em consonância com o Ministério Público, todos de acordo com o relator. Senhor presidente. Pois não, excelente. É que esse servidor funcionário, é lotado no DETRAN, quer dizer, ele é servidor do DETRAN. Do DETRAN. E pede promoção, indica como autoridades coautoras a governadora do Estado, secretário de Administração, Recursos Humanos e secretário de Finanças. Mas o DETRAN é autarquia, né? É autarquia, portanto, sequer nós temos competência para apreciar isso aqui. Então, eu suscito a preliminar de ilegitimidade da governadora, do secretário de Administração e Recursos Humanos, do secretário de Planejamento e Finanças. Acolhido. Restando apenas o diretor do DETRAN. Acolhido, excelência, só para adequar o voto. Adequar o Ministério Público. E aí, sim, não teríamos sequer competência para apreciar a matéria, né? Já que na próxima sessão. Como é, no caso com a exclusão... Excluindo a governadora e os secretários, resta como autoridade o diretor do DETRAN. Que é para a instância inferior. Que aí não temos competência. Não tem apontado ninguém da instância inferior, tem? Tem, o diretor do DETRAN. Tem, tem? O diretor do DETRAN. Sim, então eu diretor do DETRAN. Mandando por a instância... Então, o relator acolhe perfeitamente. É competência do tribunal. Então, competência no tribunal, a incompetência do tribunal, no caso aí, é arquivamento ou remessa para a instância? Eu voto pela remessa. Remessa para a instância inferior. As outras ok? Nesse caso, eu peço para retirar de pauta, excelência, porque, inclusive, eu faço monocrático. Como? Retirar de pauta. Não, mas no caso aí, está julgando e Vossa Excelência faz o acordo, não há necessidade de retirar de pauta, até porque se manifesta e evita, inclusive, algum agravo. Ok? Correto. Então, o acolhimento da preliminar de incompetência da governadora, do secretário de Administração e, no caso, aqui remetendo, reconhecendo a incompetência do pleno. A ilegitimidade e a incompetência. Perfeitamente. Ok? E a remessa dos autos à instância inferior. Todos de acordo com o relator? Julgado. Eu chamo o quarto, mandado de segurança 2013-18-200. Desembargador Dilermando. O impetente Raimundo Donato Nascimento II, e a emenda é constitucional administrativo. Assessor jurídico, é um caso já conhecido desta Corte. Segunda categoria, progressão funcional para a primeira categoria. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Estadual 6623/94. Inexistência de óbices de ordem financeira e orçamentária, consistentes na inexistência de dotação orçamentária e de se encontrar o ente público no limite prudencial de gasto com pessoal.
artigo 7º da Lei Estadual 6623, 94 e artigo 19, parágrafo 1º, 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, precedentes desta Corte, concessão da segurança. Alguma divergência? Nós temos decisão da Lavra Só um questionamento, Bonança. desembargador. Aqui no processo, o relatório de Vossa Excelência diz que ele requereu a promoção, processo de 2012, e o subsecretário de Recursos Humanos encaminhou o processo ao Controlador-Geral do Estado. Então, não sequer há um ato do secretário de Administração. Quem remete ao controlador é o subsecretário de Administração, né? E a autoridade ou seria o subsecretário ou o controlador, que não deu seguimento ao processo de promoção, né? E a autoridade indicada aqui é o secretário de Administração, que dá a competência nossa, porque excluído o secretário de Administração, tem um controlador-geral, mas a Corte já decidiu que não tem competência para atos do controlador-geral, né? Está simulado o assunto. Pois então, matéria simulada. Então, é a mesma situação anterior, né? A situação, Com a exclusão por legitimidade e incompetência do tribunal e remessa... A autoridade impetrada é o secretário estadual da Administração de Recursos Humanos. A autoridade impetrada. Sim, mas ele está alegando que foi o adjunto. O ato indicado na impetração é do subsecretário, que foi quem encaminhou ao controlador-geral. Isso consta aqui no relatório. Apesar de ter recebido parecer favorável do Procurador-Geral do Estado, o processo foi enviado pelo subsecretário estadual de Recursos Humanos ao Controlador-Geral do Estado. Então, não há ato do secretário de Administração. Não sei se ele estava no exercício da secretaria também, não é? Mas está também, de qualquer forma, não é? É ato pessoal, né? É ato pessoal, está certo. O relator. Aí o que se decidiu aqui foi que somente constando da Constituição do Estado. Foi isso mesmo, está certo. No curso da sessão, se você quiser prosseguir, eu vou verificar no curso da sessão. Ok, tudo bem. É vista em mesa. Chamo o 5º mandado de segurança 2013-1660, desembargador Gilson Barbosa, impedida a desembargadora Zeneide. Em mesa. O mandado de segurança já indicado por Vossa Excelência, em que a origem é do Tribunal de Justiça, impetrantes Antônio Gomes Xavier, Gilvan Pereira dos Santos, José Nazareno Chagas, Ivanilson Manuel do Nascimento e José Gomes Sobrinho. Advogado doutor Alexandre Magno de Mendonça Rego, impetrado governadora do Estado e o secretário de Administração e Recursos Humanos. Ementa constitucional e processual civil, mandado de segurança, policiais militares inativos, designação para exercício da função de guarda patrimonial, pleito de recebimento da gratificação previsto na Lei 6.939, declarado inconstitucional, pleno do Tribunal de Justiça, ADIM número 2007-007-672, dígito 5, trânsito em julgado, preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitado de ofício pelo relator. Acolhimento. Precedentes deste tribunal, extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. Denegação da segurança. Artigo 6, parágrafo 5º da Lei 12.016. Alguma divergência? Julgado, Excelência. Então, esgotada a pauta de mandado de segurança, fica na dependência da suspensão do mandado de segurança da relatoria do desembargador Dilermando. Então, recursos em mandado de segurança. O desembargador Dilermando tem uma declaração, ele está olhando o processo. Não tem embargo de declaração, está em mesa. Com a palavra, Excelência. Embargo de declaração é onde é embargante do Estado do Rio Grande do Norte, embargada Vilma Paula Torquato. Embargo de declaração, alegação de existência de omissão no acorde embargado. Ausência do apontado vício, tentativa de rediscussão da matéria, impossibilidade, rejeição do recurso. Esteira dos vários precedentes, a vala comum. Todos de acordo com o relator. Desembargador Dilermando, Vossa Excelência continua com a palavra, pode julgar o agravo. Agravo alimentar, poder agravante Alain Emanuel Ferreira da Rocha e outros, e agravado Estado do Rio Grande do Norte. Agravo regimental, mandado de segurança, decisão denegatória de liminar, concurso público, candidato aprovado fora do número de vagas, surgimento de novas vagas no decorrer do certame, mera expectativa de direito à nomeação, ato discricionário da administração, jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, recurso conhecido e desprovido. Todos de acordo com o relator. Desembargador Gilson Barbosa tem um embargo de declaração em mandado de segurança, sem liminar,
número 3027, dígito 8. Tribunal de Justiça, é a origem, embargante, Estado do Rio Grande do Norte, procurador, Dr. Ricardo George Furtado e Menezes. Embargado, Pedro de Oliveira Cavalcante, advogado, doutora Júlia Jales de Lira Silva Souto, OAB-RN. Ementa, processual civil e administrativo, embargo de declaração em mandado de segurança, servidor público estadual, averbação de tempo de serviço com contagem diferenciada, atividade insalubre, acórdão que concedeu parcialmente a segurança, Estado que se insurge alegando omissão no julgamento, pretensa violação de dispositivos infraconstitucionais, principalmente o artigo 70 do Decreto 3.048, alterado pelo Decreto 4.827, pretensão de pré-questionamento, impossibilidade, matéria sequer sustentada anteriormente, tentativa de rediscussão do assunto versado, inadmissibilidade, ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, embargos conhecidos e rejeitados. Voto disponibilizado. Todos de acordo com o relator? Vossa Excelência tem um outro embargo, né, em outros processos. Está com a embargo palavra. De declaração em revisão criminal de número 109/78, dígito 3, origem da segunda vara da infância e da juventude da comarca de Natal. Embargante, Pedro Soares Bulhões. Advogado, Dr. José Vieira dos Santos Júnior, OAB-RN. Ementa, penal e processo penal. Embargo de declaratórios em revisão criminal. Alegada contradição no acordo entre o voto do relator e a ementa do julgado, no que concerne ao regime de cumprimento de pena inicial. Inexistência, decisão dos desembargadores que compõem o pleno deste tribunal por maioria pela imposição do regime fechado, restando vencido somente nessa parte o relator, vício não evidenciado, inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conhecimento e rejeição dos embargos. Todos de acordo com o relator? Julgado, o desembargador Ibanez tem um agravo. Com a palavra, Excelência. É o agravo regimental na ação rescisória 2007-2989-8, em que tem agravante Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e agravados Luzia Bispo Soares e outros. Esse agravo se refere àquela adequação das decisões proferidas em processo de URV, conforme o acórdão proferido pelo Supremo do recurso com efeito repetitivo. O tema é só essa adequação que nós já decidimos aqui em outras ocasiões e eu estou fazendo apenas a adequação. Todos de acordo com o relator? Mais algum feito que independe de pauta? Pauta anterior. Ação ordinária, a civil ordinária 2012-17-748. Após o voto do relator, suscitando a preliminar, relator desembargador Glauber e o revisor desembargador Gilson. Após o voto do relator, suscitando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, instado a se pronunciar, pediu vista dos autos, o doutor Jovino da Costa Pereira Sobrinho, Procurador-Geral de Justiça, em substituição. Foi devolvido e, no caso aqui... Não mesa, senhor presidente. Não está em mesa, desembargador Glauber, não está em mesa, ok. O segundo é a ação civil originária de 2012, 12.334, relator desembargador Cláudio Santos. Está em mesa, Excelência? Esse segundo, aqui, o segundo é o terceiro, é o segundo. A ação civil originária de 2012, 12.334, é isso? Então, eu defiro o pedido, todos de acordo, para retirar de pauta. Eu chamo a pauta do dia, ação rescisória, o terceiro, ação rescisória 2013, 16, 19, relator desembargador Vivaldo, revisor desembargador Saraiva Sobrinho. Isso aí mesmo, com a palavra. O processo já identificado, Vossa Excelência. Aqui trata-se de uma ação rescisória interposta por Teresina Jesus Sampaio. Alega a autora que é viúva de um ex-agente fiscal, nível 2 do quadro geral do pessoal do Estado, integrante da Secretaria de Tributação, qual fora demitido de sua função em 14 de 8 de 74 e faleceu em 27 de 10 de 77. Diz que ajuizou uma ação de anulação do ato de missionário, a qual foi registrado sob o número
418/83, tendo sido na oportunidade reconhecida a prescrição quinquenal do direito pleiteado. Considerando as previsões legais contidas nos artigos 184 e seguintes da Lei Complementar 122/94, a autora ingressou com processo disciplinar, alega que o processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo e formulou esse pedido na via administrativa, mas não obteve sucesso. Em suas razões de mérito, a demandante argumenta que a decisão rescindente afronta literalmente as disposições legais contidas no parágrafo 2º do artigo 301 do Código de Processo Civil e acrescenta também aqui o seguinte, que uma vez frustrada a via administrativa, ela ajuizou uma nova demanda judicial e a qual foi extinta sem resolução do mérito, por ter sido considerado que já existia coisa julgada em relação à matéria posta, o que foi confirmado no julgamento da apelação civil. Essa ação foi julgada pelo então juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, doutor Ibanez, e confirmada aqui o acordo, a relatora foi a desembargadora Célia Smith. Então, ela ajuizou, em suas razões de mérito, a demandante argumenta que a decisão considerada rescindente afronta literalmente as disposições do artigo 301 do Código de Processo Civil, etc. Juntou documentos. Inicialmente, essa ação foi ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, mas aquela corte reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos para este tribunal. Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela e a 11ª Procuradoria opinou pela improcedência do pedido rescisório, por entender que, no caso em apreço, a identidade entre as duas ações propostas pela demandante. E em síntese o relatório, Excelência. Votando. Em síntese o relatório. Pronto. Senhor presidente, registre meu impedimento neste processo. Impedimento do desembargador Ibanez. Transcreva aqui o artigo 485, o artigo 301, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, e diga o seguinte: em sua primeira demanda judicial, afirma a autora que pretendia apenas a anulação do ato de demissão do seu falecido marido, e que somente na segunda é que pleiteou a pensão por morte. Tanto é que só nesta chamou-lhe desconsorte passivo e pé. Como consectário lógico, cai por terra o argumento suscitado pelo Estado do Rio Grande do Norte da inépcia da inicial, né? Ao revés, a exordial, embora em um primeiro plano não tenha sido formulada de maneira deveras cristalina, esse julgador vislumbra correlação lógica entre a narração dos fatos e a conclusão do pedido formulado. Observa-se a identidade de objetos entre as duas ações propostas pela hora demandante, o que leva à conclusão de que não houve a violação legal narrada na inicial. Assim, pelo que se depreende dos autos, agiu de maneira acertada a então relatora quando confirmou o julgado de primeira instância que não havia recebido a inicial por ela conter pretensão já maculada com a coisa julgada material e formal. No presente caso, a questionada identidade entre as ações resta caracterizada na medida em que, em ambas demandas, a pretensão final da autora era passar a ser beneficiária junto ao IPERN de uma pensão decorrente da morte do seu companheiro, que, segundo ela, foi indevidamente demitido do serviço público, quando em vida, estando assim evidente a identidade das causas de pedido e do pedido das partes. O que se percebe é que a requerente ajuizou a segunda ação com a intenção de encontrar outro meio judicial que desconsiderar sua inércia em buscar seu direito dentro do quinquênio legalmente previsto para tanto. Transcreva aqui um precedente do desembargador Amaury Moura, na justificativa aqui de caracterizada a coisa julgada, quando ele diz a exceção de pré-executividade, serviços bancários, acolhimento da arguição, extinção da demanda executiva, prejudicial de coisa julgada, ação declaratória de nulidade de auto de infração, pronunciamento de mérito que admitiu a incidência do ISSQN sobre os serviços bancários, trânsito em julgado, identidade entre a causa pedida, a demanda declaratória e a contida na exceção de pré-executividade, coisa julgada caracterizada, prejudicial acolhida. Uma outra decisão do STJ, a relatoria do ministro Humberto Martins, quando ele diz a modificação dos argumentos não é suficiente para afastar a existência da coisa julgada material, se os fatos narrados e os pedidos são os mesmos. Ante o exposto, em consonância com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, eu voto pelo conhecimento pela improcedência do pedido rescisório.
É assim que eu estou Como concluindo. vota o revisor? Acompanho, senhor presidente. Alguma divergência? Olha, voltando aqui à pauta do mandado de segurança, o terceiro e o quarto do desembargador de Lermano. São não mesmo. Mas como já foi registrado o início da votação, poderá Vossa Excelência pedir vista, que a matéria é nova, e pedir vista, o processo retorna para Vossa Excelência, Vossa Excelência traz com o pedido de vista, ok? Não, Então, ele é o relator. sim, mas ele pode pedir vista, que a matéria é nova. Retirado mesmo. Não, porque foi iniciado o julgamento e houve uma matéria levantada pelo menos meu entendimento, o desembargador Ibanez. Então, ela está em mesa, está registrado e gravado o que está em mesa. Agora, o relator pode pedir vista quando está só na matéria nova para reexaminar. Pedir vista que fica inadequado. O relator pedir vista. Claro, mas é matéria nova. Reexaminar. Reexaminar, como sempre acontece. Vista para reexaminar a matéria. Ok? Tá bom, tá assim? Correto. Concordam? Eu chamo o mandado de segurança, embargo à execução, é o quarto, 2013, 22, 146, o relator, desembargador Vivaldo, revisor, desembargador, é GTNS Judiciário, mas é oficial de justiça e tem número, hein? Exatamente, é oficial de justiça, está em mesa, Excelência. Só a minha suspeita. A matéria já Suspeição de desembargador por Lermano. demais conhecida, constitucional, administrativo, processual civil, embargos à execução, excesso na execução do acórdão caracterizado, proporcionalidade dos cálculos, juros de mora, razão de 0,5%, correção monetária, tabela 1 da Justiça Federal, isenção de custos processuais declarada, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a de 33 e 34. Condenação em honorários de sucumbência, artigo 20, parágrafo 4 do CPC, arbitramento pelo órgão julgador, procedência dos embargos à execução. Aqui o Ministério Público, a 10ª Procuradoria, declinou. E a própria parte embargada não se manifestou sobre o pedido. Então, é assim que eu estou julgando. Todos de acordo com o relator? Julgado. O quinto, ação penal originária 2013, 3855. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. O advogado João Eudes Ferreira Filho está aqui presente. Não houve o pedido de inscrição, mas ele tem o conhecimento de que está pretendendo fazer a sustentação à defesa oral da tribuna. Eu, da minha parte, eu defiro o pedido. Desembargador Cláudio Santos. O STJ tem entendido que não se pode, através de regimento, limitar a possibilidade da defesa do advogado na hora que esteja presente. Então, é desnecessária a inscrição. Isso já está sendo aceito na Câmara, na nossa Câmara. E, inclusive, se for o caso, principalmente a ação penal, seria o caso de nulidade, né? A falta de defesa oral. De maneira que eu tenho esse entendimento. Ok. Desembargador João Rebouças. Defere o pedido. Desembargador Vivaldo. Bom, como eu estou afastado da Câmara, mas era assim que a Câmara vinha entendendo. Tinha que se inscrever, não sei se mudou. Mudou. O STJ não mudou, desembargador Saraiva. Vivaldo. Então, eu estou dizendo... Defere o pedido. Desembargador Saraiva Sobrinho como relator. Senhor presidente, então, nessas alturas, o tribunal tem que cuidar imediatamente em revogar essa resolução, não é? Não, eu acho que fica com recomendação, né? Porque, realmente, não que eu seja contra o advogado fazer a defesa oral, ao contrário, eu acho que ele vai trazer muito esclarecimento. Agora, regra é regra, né? Eu sou contra, senhor presidente. Indefere o pedido. Defiro o pedido. Desembargador Amilcar. Inicialmente eu queria apresentar minhas desculpas pelo atraso, mas é porque eu fui tentar ainda uma consulta médica agora de manhã, muito cedo, aí acabou provocando o atraso. Eu também acho que, pessoalmente, que as regras são para ordenar e tratar com justeza todos os interessados. Entretanto, o CNJ, também, recentemente, já esse ano, entendeu que as resoluções e as normas dos tribunais não poderiam cessear o que ele entendia que seria o direito da advocacia de aqui estar presente solicitar a oportunidade para apresentar sua sustentação oral. E me parece que, pelo menos lá na nossa Câmara, isso é o que nós temos observado. No momento do chamamento do processo, o advogado de uma das partes está presente e requer a sustentação oral, ainda que não tenha feito, observando o prazo da nossa resolução, é deferido.
pela primeira Câmara. E assim é que eu encaminho o meu voto. E não obstante que eu acho, desembargador Saraiva, que não há necessidade da revogação da resolução. A resolução é orientadora. E todos os advogados, a maioria daqui do Estado, eles utilizam os prazos da resolução até mesmo para facilitar o trabalho do julgamento perante as câmaras. Geralmente isso acontece quando o advogado de fora, que não conhece a resolução nem as normas. E, nesse caso, Excelência, eu acompanho aqueles que votaram pelo deferimento do pedido. Desembargador Dilermano. Desembargadora Zeneide. Inclusive, nós temos seguido a não aceitamento, porque está sendo assim uma coisa muito corriqueira, né? Corriqueira. Então eu acho o seguinte, eu acho que ela foi advogada há muito tempo, eu sempre olhei o que está dizendo o tribunal, então eu acho um precedente muito grande. Daqui a pouco ninguém mais vai pedir nada por conta do CNJ, mas se o Pleno hoje tiver esse entendimento, também vamos mudar, porque esta semana mesmo, advogados daqui, da terra, chegam e querem fazer a sustentação oral, que eu acho muito bom o advogado falar, mas eu acho também que a gente cumpra o que está dito pelo tribunal. Se todos forem, se realmente o Pleno hoje tiver esse entendimento, nós também vamos adotar na Câmara Criminal tal entendimento. Porque me parece que houve um redirecionamento, não é? Eu queria fazer um esclarecimento aqui. Eu estou com a decisão do CNJ, baseada em decisões do STJ, que foi do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, ele suspendeu exatamente essa exigência que havia lá, em 24 horas fazer por meio eletrônico, e foi deferida essa liminar no CNJ agora. Está aqui na notícias. O regimento interno, inclusive, do Tribunal Regional Federal. Maneiras que, lá na Câmara, a gente vem adotando isso desde o STJ, porque seria uma espécie de cerceamento de defesa, que tem que ser ampla. Mas eu estou somente querendo colaborar com os colegas, trazendo essa informação que está aqui no site. Senhora desembargadora Zeneide, pelo menos a maioria já está deferindo. Vai que defere o pedido. Desembargador Ibanez. Defiro o pedido. Desembargador Glauber. Defiro o pedido, senhor presidente. Desembargador Gilson. Também defiro. Então, por maioria, deferiu o pedido de sustentação oral feito pelo advogado doutor João Eudes Ferreira, vencido o relator. Está em mesa, Excelência, o processo. Em mesa, senhor presidente. Pode identificar e relatar, Excelência. Senhor presidente, o processo já foi identificado por Vossa Excelência, na ação penal ordinária, denunciado Ivanildo Fernandes de Oliveira. Relatório. Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral de Justiça em face de Ivanildo Fernandes de Oliveira, prefeito do município de Bento Fernandes, pela prática do crime disposto no artigo 1º, 13 do Decreto-Lei 201/67, entre parênteses, contratação de servidores públicos contra expressa disposição de lei, na forma continuada, artigo 71 do Código Penal. Aduz 1. Entre os anos 2009 e 2010, o denunciado realizou 61 contratações de pessoal por tempo determinado para ocupar cargos públicos de caráter permanente, entre parênteses, em sua maioria, professor e SG, fez parênteses, ao arrepio das leis municipais 25697, 39909 e 001/2010. 2. Objetivando regularizar a situação jurídica, editou a Lei Municipal 001/2010 em afronta ao artigo 37(2) da Constituição Federal, entre parênteses, necessidade de concurso público. 3. O administrador não observou ainda a vigência do concurso público à época naquele município para provimento do cargo de professor. Pugna, pois, pelo recebimento da exordial e, consequentemente, processamento da ação penal. Notificado dos termos do artigo 4 da Lei 8.038/90, o acusado apresentou defesa preliminar através da Defensoria Pública, alegando em síntese: 1. O certame mencionado pelo órgão ministerial não foi realizado na gestão do denunciado. 2. No atinente às contratações temporárias, todas observaram as exigências legais, porquanto ásperas reticências. A contratação de professores, tendo em vista a vigência do calendário escolar, é uma das especialidades que autoriza a contratação de profissionais, com base justamente na urgência que se caracteriza pela fluência do prazo do ano letivo, reticência, fecho aspas. E ponto 1.
Ao final, pleiteia a rejeição da denúncia ante a ausência de justa causa. Mediante expediente de folha 1239, o denunciado constituiu advogado para prosseguir na sua defesa. É o relatório sucinto, senhor presidente, e eu lembraria os colegas que o voto está disponibilizado. Em discussão, relatório. Aprovado. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador Aderson Silvino, através do qual saúdo os demais embargadores presentes nessa casa, a presente ação visa, com o objetivo único e exclusivo, de apurar crime de responsabilidade do prefeito Ivanaldo perante a administração do município de Bento Fernandes. É de se destacar, de plano, que o inciso de tipificação almejado pelo Ministério Público trata-se de nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição de lei. Devemos destacar de plano também que esse dispositivo exige, para sua tipificação, um elemento subjetivo denominado dolo. Ou seja, para se tipificar a lesão à norma, é necessário que seja destacado o dolo para que o agente administrativo tenha praticado esse crime. No caso de crime de responsabilidade, o dolo vai se caracterizar com o beneficiamento próprio dele em virtude do ato praticado. Todavia, a contratação de servidores em caráter temporário não beneficiou o agente político de nenhuma forma. Não tem nenhuma característica que possa vir a trazer o enriquecimento dele mesmo, posto que os servidores contratados realizaram seus trabalhos e receberam o respectivo salário pelo trabalho desempenhado. Ainda é necessário destacar que o município de Bento Fernandes foi recebido no ano de 2009 com a ausência completa de seus arquivos públicos, motivo pelo qual o próprio município demandou contra o ex-gestor do município uma ação de obrigação de fazer para tentar obter a entrega desses documentos. Dentro desse arquivo, inclui também as fichas funcionais dos servidores, as contratações de pessoal, cujas estavam todos eles ausentes no arquivo público do município. Então, foi movida a ação 94267-2009, certo? Pelo próprio município de Bento Fernandes, que ainda está em fase de cumprimento de sentença. Já foi sentenciado pelo juiz do João Câmara, certo? O juiz João Câmara determinou a entrega desses documentos, contudo, até o presente momento, ainda não foi obtido êxito no alcance desses documentos. Ainda o município ajuizou a ação civil de improbidade administrativa 889/18 de 2011, com vistas a apurar os fatos de desvio e subtração de documentos públicos. O Ministério Público também propôs ação penal sobre o mesmo tema, certo? Extravio, sonegação ou inutilização de documento, no processo 154220, também de 2011. Ou seja, foi apurada da melhor forma possível, tentou-se buscar esses documentos públicos que estavam ausentes. Só que no momento em que o gestor assumiu a administração do município, ele não sabia sequer quais os funcionários do município eram efetivos, quais eram contratos temporários, quais eram de natureza comissionada. Então, a justificativa dessa contratação temporária é uma justificativa de contratação emergencial. Foi necessária para que houvesse a continuidade do funcionamento da administração pública. Gostaria de fazer uma rápida citação de Paulo Mascarenhas com relação ao crime de responsabilidade em apreço. Os crimes definidos nesse artigo dispensam a valoração do resultado para a tipificação do delito, não importando se o dano causado ao erário ou ao patrimônio público foi de maior ou menor monta. O que interessa indagar é se o agente, ao praticar o ato definido neste artigo como crime de responsabilidade, agiu em prol do interesse público ou, ao contrário, para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro. Ou seja, Vossa Excelência, o ato de contratação temporária, ainda que seja uma irregularidade, não constitui o dolo necessário para se tipificar o crime de responsabilidade, tendo em vista que o ato foi praticado em busca do interesse público e na manutenção dos serviços essenciais. A administração pública, ela rege pelo princípio da continuidade de seus serviços. E essa continuidade não pode ser seccionada, ou seja, a saúde não pode deixar de ser ofertada aos administrados, a educação não pode deixar de ser ofertada aos administrados, tendo em vista a ausência de um arquivo público, de um conhecimento do real número de servidores efetivos, para que se possa planejar uma administração.
Continuando ainda com a citação, naquele caso, ou seja, no interesse da administração, o procedimento do agente, conquanto irregular, não terá caracterizado crime, não sendo, pois, punível. Se, ao inverso, o elemento motivador for o interesse pessoal do agente, o prefeito ou seu substituto, ou de terceiro a quem queira beneficiar, trata-se inequivocamente de crime de responsabilidade, punível na forma e no modo previsto nesse decreto-lei. É de se ressaltar ainda, Excelências, que na denúncia não está descrito sequer qual é o elemento doloso para a prática do ato. A denúncia limita-se a descrever a contratação temporária sem previsão de lei e pontua simplesmente essa contratação com a tipificação do crime. É condição para o recebimento da denúncia que ela, ao menos, descreva qual foi o ato doloso, qual foi o beneficiamento que produziu tal ato para que seja tipificado o crime. Não podemos falar aqui de recebimento de uma denúncia que sequer preenche todos os elementos para a tipificação do crime de responsabilidade. Então, assim, é evidente a inexistência da intenção, do querer e da vontade de se praticar qualquer ato administrativo por parte do gestor público em que se possa configurá-lo como desonesto. Ainda quero parafrasear aqui o entendimento firmado com relação às ações de improbidade administrativa, destacando de plano que as ações de improbidade administrativa são ações de menor monta, natureza civil, até mesmo a sua condenação não implica em restrição da liberdade. Todavia, nessas ações, é patente a necessidade da configuração do elemento doloso. Vou aqui ler rapidamente o RESP 751634 do STJ, no trecho que diz: considerando que, em atenção ao princípio da culpabilidade e à responsabilidade subjetiva, não se tolera responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei expressa, a penalização por conduta meramente culposa. Inclui-se que o silêncio da lei tem o sentido eloquente de desqualificar as condutas culposas previstas no tipo. Da mesma forma, nos crimes de responsabilidade não há previsão para conduta culposa, não há previsão de responsabilidade objetiva. É necessário, sim, caracterizar o dolo para que possa ser apurado o crime de responsabilidade, motivo pelo qual pugna pela rejeição da denúncia a preço, posto que, na exordial da denúncia, sequer a descrição do elemento doloso para se configurar o tipo. Satisfeito. Com a palavra o relator. Senhor presidente, o processo, como eu disse, está a ponto para julgamento e nós passamos a fazê-lo, lembrando, sim, como foi lembrado aqui pelo vereador Cláudio Santos, que é uma proposta inicial de suspensão do processo, não é? E, a posterior, uma diligência do Ministério Público pedindo que se faça a comprovação dos antecedentes para a oferta ou não dessa proposta. Como a suspensão do processo é condicionada à recepção da denúncia, né, eu vou me pronunciar nesse sentido. Em seguida, até vou propor, afinal, que volte os autos ao Ministério Público para examinar se realmente foi solicitado em diligência complementar novos documentos que prove a primariedade e que venha consolidar ou não a proposta originária. Então, o voto é o seguinte: o exame dos autos observa a descrição da peça acusatória dos fatos ditos criminosos com suas circunstâncias atribuídas ao denunciado, vislumbrando sem tese o ilícito incerto no artigo 1º, 13 do Decreto-Lei 201/67, com a causa de aumento do artigo 71 do Código Penal. Daí, em análise perfunctória, acha-se perfeitamente esteado em acontecimento supostamente delituoso, narrando situação objetiva e concreta, bem como permitindo a articulação defensiva do acusado, tudo em atenção à exigência do artigo 41 do CPP, que eu reproduzo. Doutrinariamente, é o escolho de Mário Elton Jorge a respeito, que eu também não lerei. Neste contexto, não há que se falar em ausência de evidente justa causa, uma tese argumentada pela defesa, mormente pela imprescindibilidade de instrução da ação penal. Há uma necessidade, sim, e o tribunal tem decidido nesse sentido, que o caso típico, inclusive, tem que se faça uma instrução penal, onde será pormenorizadamente apurada a eventual responsabilidade ou não do agente público municipal. Sobre o tema, com propriedade, eu reproduzo aqui Júlio Fabrini Mirabete.
Ademais, a irrogação se acha embasada em documentos sinalizadores de autoria, materialidade e municiado de indícios da contratação de pessoal temporariamente para preencher cargo de caráter permanente, prima facie, sem qualquer justificativa plausível, ou seja, excepcional ao interesse público, em afronta ao princípio constitucional do concurso público e às leis municipais regentes, consoante dever do procedimento investigatório 061/2010 PGJ, não se inserindo a casuística em qualquer das hipóteses de rejeição delineada no 395 do CPP. Aliás, em caso de Diego Joés, outro não é o posicionamento desta Corte. E traga aqui, inclusive, já da relatoria de Vossa Excelência, quando não presidente, mas que outros estão deliberadamente reproduzidos. Proturno, alegações declinadas na defesa preliminar de ausência de dolo não afasta, desde logo, a tipicidade da conduta delineada exordialmente, devendo ser objeto de exame ulterior, ou seja, por ocasião da análise da formação da culpa. Aqui eu cito Magalhães Noronha e digo, a rigor, nesta fase processual, deve prevalecer o indúbio para a sociedade, etc. e tal. E, ao final, senhor presidente, reproduzindo aqui o ministro Arnaldo Esteves nessa linha, eu entendo que, ao cabo, não se pode usar fato preambular para, na realidade, lançar juízos definitivos a pretexto de carência de prova ou falta de justa causa, privando o autor de produzir no momento oportuno, resultando em temerário juízo de valor. Por conseguinte, entendo pelo recebimento e processamento da denúncia, por não se adequar o caso à hipótese de absolvição sumária do 397 do CPP. Porém, havendo proposta inicial da suspensão do processo, inclusive no curso dele, com pedido de diligência para se provar a primariedade, não é? Uma vez recebida a denúncia, os colegas vão decidir, eu desde logo remeto os autos ao Ministério Público para propor ou não a suspensão. É como voto. Desembargador Amilcar. Há um fato na denúncia que me chamou muita atenção, com base nas alegações do advogado, que fazem com que me impeçam de me posicionar de forma contrária com o relator, de forma contrária à posição do relator. É que essas contratações de referidos servidores temporários, segundo consta a denúncia, foram realizadas em plena validade de concurso público municipal, já com o edital do certame, determinado a sua cláusula validade 2 anos a contar a partir da publicação. O resultado poderá ser prorrogado por mais 2, sendo o resultado final homologado em 31 de 8 de 2008. Portaria 141 de 2008, GP, conforme consta em folhas 44. Alguma das contratações acima foi utilizada nomenclatura substituto, sem sequer justificar no contrato a excepcionalidade da situação, como, por exemplo, o desiderado de substituir algum servidor efetivo que estivesse legalmente afastado. Me parece que esse fator daqui consta na denúncia impede que seja feito no momento, não seja julgado improcedente, uma vez que esse fato precisa ser realmente esclarecido da situação, porque me parece que havia um concurso público já em processo e nessa situação caberia dar urgência e nomear os aprovados em concurso público, já que é um princípio da administração, a impessoabilidade, a eficiência e o recrutamento com base nos méritos. Então, nesse caso, eu acompanho perfeitamente o relator, excelência. Embargador Amilcar, esse aspecto me chamou a atenção também, mas eu vi aqui que o prefeito entrou com ação de exibição do documento para que o prefeito anterior pudesse trazer à administração a realização desse concurso, o processo de realização desse concurso, inclusive com os aprovados. E o prefeito não o fez. Ele foi à justiça, entrou com ação de exibição de documentos, e isso no início da administração, e nós sabemos que todos os inúmeros casos no Rio Grande do Norte, como no Brasil afora, quando o prefeito é adversário do anterior, o prefeito que sucede, esses problemas ocorrem. Há casos até de se jogar no lixo toda a documentação da prefeitura, sem que haja uma prisão em flagrante imediata desse povo que age dessa forma. Então, ele alega que não pôde começar com os serviços básicos aqui de saúde e educação, porque faltava pessoal e esse concurso da administração anterior não chegou formalmente ao conhecimento dele. Perfeitamente. O aspecto que eu estou relevando, e eu queria até pedir um esclarecimento de fato, se o relator permitir ao advogado,
Aí me parece... É essa a alegação. Exato, Vossa Excelência. O concurso público... Se o relator deferir, está de acordo. Só um esclarecimento para... Até os dias de hoje ainda não conseguimos obter isso no cumprimento dessa decisão. Foram entregues capas de processo até agora em juízo e, inclusive, tendo já promovido a ação penal, o Ministério Público, em virtude desse fato, e o município também promoveu a ação de improbidade administrativa em virtude desse fato. Não temos mais esperança sequer de resgatar esses documentos, tendo em vista que, desde 2008, não tivemos acesso aos documentos. Não se sabe realmente se foram destruídos, estão guardados em algum lugar. Infelizmente, não foi possível o alcance. E aqui me parece que a contratação foi de professor, a SG, para trabalhar nas escolas, limpar as escolas, pró-jovem, médico, cirurgião, monitora, professora. Embora o prefeito aí, sabidamente, tenha incluído aí um técnico agrícola, mas, digamos que... Mas a maioria é professor aqui e da área de saúde, né? 99%. É só esclarecimento. O que me parece é o seguinte: mais uma justificativa para que essa ação prossiga. Porque se for comprovado que ele não teve qualquer responsabilidade disso, ele será absolvido. Agora, o que for comprovado poderá, sim, municiar a autoridade competente para que proceda a responsabilização daquele que deu causa a essa situação. Então, me parece que aí sim é que se justifica essa situação, porque o que for colhido isso pode servir de subsídio para futura ação ou de improbidade ou até mesmo ação penal, se for o caso, contra o gestor anterior. Ok, recebendo a denúncia, o relator, desembargador Amil que acompanha o relator, desembargador Lermando, como vota? Acompanha o relator. Desembargadora Zeneide. Recebe? Ok. Desembargador Ibanez. É que fazer o juízo de valor, se há ou não justa causa para o recebimento, seria acolhermos a tese da defesa de que essa prova, essa documentação retirada do poder público pelo gestor anterior, estaria comprovada, né? Esse fato estaria comprovado e isso aí seria a justa causa para o não recebimento da denúncia. Há essa demanda, o processo informa, noticia que o prefeito, o denunciado, promoveu a ação de exibição desses documentos e, pelo que é dito aqui no processo, não foram só os documentos referentes ao concurso realizado pelo município no ano de 2008. Toda a documentação referente aos servidores do município, a todo o quadro do município, quer dizer, todos os arquivos do município sumiram das repartições. Portanto, ele alega que sequer tinha conhecimento quem era servidor do quadro, se havia servidor, quem não era servidor efetivo ou comissionado. Essa informação tem uma importância maior. A questão é que, na fase de recebimento de denúncia, é como se esse fato já tivesse ele como devidamente comprovado, né? Embora se trate de uma demanda, eu estou querendo atribuir valor porque esses fatos estão em discussão em processo de natureza civil, processo civil em João Câmara, mas não deixam de ser fatos comprovados para justificar essa contratação dos servidores que ele fez. Aqui estaria a depender de uma justificativa da contratação ser temporária enquanto resolvida essa situação, a contratação emergencial. No entanto, essa contratação emergencial tem aqueles casos previstos que sequer se admitiria para compor o quadro permanente do poder, né? Então,
não se admitiria a contratação temporária para exercer os cargos de natureza permanente. Aí sim, nós estamos diante dessa situação de que o prefeito poderá ser levado a responder a uma ação penal, quando, na verdade, a conduta dele seria justificável do ponto de vista das circunstâncias, não do ponto de vista puramente legal. Do ponto de vista legal, houve a contratação sem concurso. Diga, desembargador Cláudio. Tem aquela figura jurídica de direito penal, principalmente de impossibilidade de conduta diversa. Ou seja, se for seguir formalmente a lei, aí não tem educação e nem tem saúde nos primeiros meses, ou pelo menos um tempão aí, com concurso público, hoje não dura menos de 6 meses, me parece. Mas eu estou dizendo isso só, não estou antecipando meu voto, não, estou apenas acompanhando as palavras de Vossa Excelência aqui, raciocinando em cima dos fatos aqui do processo. O debate é bom para isso, Padre Cláudio, que enquanto se debate, a gente amplia o raciocínio, né? Busca outras ideias para fundamentar. Permite só um esclarecimento. Claro. A denúncia não só trata desses aspectos, como também destaca um, desembargador Cláudio, no qual o prefeito, né, denunciado, fez editar, publicar uma lei com validade em 21 de junho de 2010. Essa lei foi que subsidiou, ou que baseou, a maioria das contratações, ou quase a totalidade das contratações referenciadas na denúncia. Entretanto, a quase totalidade dessas contratações ocorreram anteriormente à vigência da própria lei aprovada pelo prefeito, que é um dos aspectos que está sendo pontuados na denúncia, que é nomear contra expressa disposição de lei. E isso, no entender do Ministério Público, está bastante demonstrado, não só por esses aspectos, mas porque as contratações, como foi elencado aqui, não ocorreram tão somente no início do ano legislativo e tal, mas ocorreram em períodos anteriores à vigência da lei que se baseou o prefeito para fazer essas contratações. E algumas delas ocorreram, inclusive, posteriormente à vigência dessa lei. É só um esclarecimento de fato. Perfeito, doutor Jovino. Isso poderíamos pensar em uma provável injustiça, digamos, se acolhida essa tese, é de que o processo caminhará pelo procedimento para uma composição, conforme o relator já antecipou que enviará ao Ministério Público para examinar se é caso de oferecer a suspensão condicional do processo. Já consta, né? Isso. Então, oportunizará a suspensão do processo. Que caberá a ele não aceitar. Isso. Aqui está escrito assim, observando que o delito prevê pena mínima inferior a 1 ano, o que encerra a suspensão condicional do processo, no modo do artigo 89 da Lei 90/99, desde que o acusado não esteja sendo processado criminalmente, nem que ele tenha sido condenado por outro crime, presente saindo o requisito que autorizaria a suspensão condicional da pena, propõe o Ministério Público, em sendo a peça acusatória recebida, a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos, acumulada com a aplicação de multa pecuniária ou prestação de serviço, conforme venha a ser verificada a adequação em audiência. Aqui ela está, a ilustre procuradora-geral adjunta, na petição inicial, né? Já Agora, a contratação ao PAD que está falando o ilustre procurador-geral de Justiça, toda ela foi por prazo determinado. No início, de 1 de 3 de 2010 a 31 de 12 de 2010. Quer dizer, o que consta da peça inicial é contratação temporária na área da educação e na área de saúde. Agora, a questão do atendimento à posterior lei, que veio a ser editada pela edilidade, é que me parece que não vem muito a elidir essa questão da contratação temporal inicial. E eu estou raciocinando a partir das palavras de Vossa Excelência. Exatamente. Bom, então, o processo poderia chegar a termo com essa audiência. No entanto, sabemos que, mesmo isso ocorrendo, é um caso de que ele ficaria impedido, digamos, teria algumas consequências. Mas isso não é o preocupante no momento. Eu acho que nós devemos olhar para a possibilidade ou não de receber a denúncia nesse momento. E com essas considerações ou esses argumentos que eu estou a apresentar,
eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo que esse voto não pode ser tomado como referência para todas as situações, porque em matéria penal as circunstâncias fazem a diferença, né? Então, eu quero ressalvar que essas circunstâncias específicas aqui não são apenas alegadas como matéria de defesa. Eu tenho como comprovadas em face da existência dos processos que tramitam em juízo. E vou votar divergindo do relator, pelo não recebimento da denúncia. Ok. Rejeição da denúncia. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, primeiro parabenizar o advogado aqui pela sustentação oral feita neste momento anterior aqui, e dizer que, a princípio, eu iria concordar aqui com a divergência. Só que, em razão do argumento de que estas contratações serem por prazo determinado e com base nenhuma lei municipal que não teria nenhum questionamento com relação à sua constitucionalidade. Então, a princípio, a postura do gestor seria legítima e não caberia aqui a persecução penal. No entanto, como já dito aqui pelo procurador, na peça acusatória é dito que a maioria das contratações, embora por prazo determinado, elas são anteriores à Lei Municipal 001/2010, que somente foi publicada em 21 de janeiro de 2010 e que somente sustenta aqui 6 contratos temporários, quando aqui se tem inúmeros relacionados e que sugerem uma postura incompatível com aquilo que se espera do gestor público. Além deste fato, tem também o outro que foi dito aqui pelo desembargador revisor, o desembargador Amilcar Maia, que é a questão do concurso público até então vigente e que não foi respeitado também pelo gestor. E, por fim, passado este momento de recebimento da denúncia, já que os fatos estão aqui narrados e comportam muito bem aquilo que exige o artigo 41 do Código de Processo Penal, não caberia aqui, em razão daquilo que foi dito pelo desembargador revisor e por esta informação aqui de que os contratos não estão embasados na Lei Municipal 001/2010, demandam uma instrução probatória e também pelo fato de ter 3 testemunhas arroladas na peça acusatória que não tem aqui, pelo menos nos documentos que estão aqui apresentados, a sua oitiva. Então, eu acompanho o relator, senhor presidente, pedindo venha aqui a divergência. Também acompanho. Desembargador Cláudio Santos. Eu cada vez mais aplico com temperamento essa lei de improbidade administrativa e muito mais ainda a questão penal, como está aqui hoje a nossa apreciação. Essas questões se voltam, a mens legem se volta muito para a questão da desonestidade. Então, se houver uma justificativa plausível, não apenas no caso de ação penal, mas também de improbidade, eu tenho hoje uma tendência muito forte no sentido de não aplicar essas penalidades, porque me parece que há alguma razão aqui de parte do prefeito em nomear esse pessoal, 99% aqui do setor da educação e saúde, por prazo determinado, como está escrito na peça inicial, e eu só posso considerar a peça inicial porque essa outra lei, de 2010, nas outras nomeações anteriores, também tem uma lei 399, 2009. Então, não me parece que seja pessoal para trabalhar no gabinete do prefeito, não me parece que seja pessoal para trabalhar aí
questões de promoção particular, pessoal do prefeito, e eu aplico apenas esses casos mais rigorosos. Poderíamos receber a denúncia, absorver desde logo se a denúncia está formalizada, mas eu entendo que não há justa causa para recebimento da denúncia. Não se trata de um caso grave para uma ação penal e para se ficar aí com suspensão condicional do processo por 2 anos, se é que vai acontecer, como está proposto pelo Ministério Público, se aplicar a penalidade de multa, restrição ou prestação de serviços aí, públicos, de formas que eu tenho uma tendência para separar o joio do trigo aqui. Não há absolutamente nenhuma consideração dos que entendem diferente, mas eu não recebo a denúncia, eu rejeito a denúncia. E é como voto. Desembargador Jean Rebouças. Senhor presidente, o eminente relator fez referência a uma ação que o prefeito entrou, ajuizou no sentido de que o ex-administrador apresente documentos, ou que o advogado fez essa menção aí na... Tem essa comprovação nos autos? Não há essa? Pelo menos, olha, nós analisamos esse processo com bem cautela e buscamos seguir a orientação da Corte. Tudo que foi dito aqui, inclusive as razões da divergência de Bador e Bandeira, foi no sentido de que há necessidade de prova. Aproveitando e respondendo a Vossa Excelência, tudo que foi dito, não existe uma comprovação efetiva, que só haverá se houver realmente a necessidade de uma dilação probatória. Nós estamos recebendo ou não a denúncia, e ela está formalmente perfeita. A justa causa alegada não está deveras comprovada. Dolo, tudo isso é matéria do próprio mérito. Daí por quê, desembargador Jorge? Que eu estou tão somente recebendo, naturalmente, o fiz de maneira perfunctória, disse aqui no meu voto, inclusive nesse momento aqui que eu digo, desembargador Jorge, a irrogação se ativada em documentos sinalizadores de autoria, materialidade municiada de indício de contratação de pessoal temporariamente para investigar permanente, qualquer justificativa plausível. Então, tudo isso é que eu vou encontrar no processo. Então, no primeiro momento, eu não encontrei, não vejo isso aí. Eu inicialmente fiquei muito propenso a não receber a denúncia. Posteriormente, depois dos debates, fiquei com uma certa dúvida, desembargador Saraiva, de receber e já absolver, em virtude dessa ação que o prefeito... Porque tem que ter uma razoabilidade que, se o prefeito não tinha conhecimento desses fatos, não tinha os documentos, ele não podia, evidentemente que não houve, ao meu sentir, dolo dele na contratação. Se o prefeito adversário, que perdeu a campanha, levou os documentos, ou tocou fogo, ou deu fim, ou extraviou, e ele não tomou conhecimento, ou ele não tinha conhecimento, ele tinha que contratar, porque os serviços públicos deveriam ser prestados. Bem ou mal, certo ou errado, ele deu continuidade ao serviço público. Eu fiquei com essa, confesso a vocês, com essa dúvida de... Vossa Excelência disse que não tem no processo a comprovação do ajuizamento dessa ação. Não é isso? O desembargador Cláudio disse que tem um... Não. Ele cita aqui, eu não examinei o processo, ele cita aqui o seguinte, o prefeito, nas suas informações, cita aqui o seguinte... Posso informar a Vossa Excelência que eu estou aqui com... O senhor Ivanildo Fernando de Oliveira, município de Bento Fernando, que eu particularmente não conheço, mas estimo que seja uma boa região. Essa promotoria requisitou documentos e informações acerca das contratações irregulares, tendo em vista que até apresenta o ofício de 096 não foi respondido. Inicialmente, compre informar que os procedimentos acima declarados foram todos ocorridos na gestão anterior, cuja documentação, caso ainda exista, encontra-se em poder do prefeito anterior, Robenilson Ferreira, também toda aquela referente ao período de sua gestão. Em 2001 a 2008 não tinha documentação nenhuma. É o que ele diz. Isso ele está dizendo ao Ministério Público. Cumpre esclarecer, não foi respondido também pelo gestor, o qual se adotava. Em razão disso, foi ajuizada a ação de exibição de documentos perante a comarca de João Câmara, a oportunidade de quem foi concedida medida liminar, sem que tenha sido ainda apresentada pelo senhor Robenilson Ferreira a documentação objeto da referida demanda judicial, consoante espelho emitido pelo sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em anexo. Eu não examinei, eu estou lendo, mas não imagino, nem me passa na minha cabeça, que
se diga isso, se afirme isso, e que não tem anexo. Aí seria o cúmulo da má intenção, da má vontade. Essa que está a coisa. Aqui está na página Alegação, né? 951, Tribunal de Justiça, folha 57, folha 60, tem 4 números aqui, 951, 58, 657. Aqui na página. Então, inclusive o município está inadimplente junto ao Estado do Rio Grande do Norte, ao CIAF do governo federal, Deixa de apresentar as informações de mais documento relativo ao procedimento adotado na época. Isso é o Ministério Público. Isso aqui foi em 10 de março de 2010. É o que está dito. Eu não examinei o processo. Mas isso acontece, nós temos lido nas páginas dos jornais aí, que não é muito raro. O que é raro é não se tomar uma providência imediata. Mas ele falou 951 desse aqui. Pela justiça, não é provocada a justiça tomar um. Desembargador Cláudio, me permite só também um esclarecimento de fato? Pois não, doutor. Mau prazer. Salvo engano, o mandato do prefeito iniciou em 2009. E as contratações datam de 2010. Mas você vê que até agora, um dia desse, o Estado e a Prefeitura de Natal fizeram contratações aí provisórias, né? No final do mandato, né? Desembargador Cláudio, enquanto o desembargador Rebouças examina, vamos estender o diálogo. Pode ficar à vontade, desembargador Rebouças. Espelho. E o juiz, inclusive, concedeu a liminar. Ele diz aqui, supôs defiro o pedido de liminar de exibição de documentos. Então, esse é fato comprovado, não é só comprovado nos autos, tem um espelho aqui. Mas aí o que é que a minha preocupação, primeiro, com relação à questão do próprio momento e qual a forma de julgamento, porque parece que a justa causa para a instauração penal ela decorre mais de questões formais do crime objetivamente, do crime da denúncia objetivamente comprovado. Aí, esse juiz seria o caso fazer como Vossa Excelência, no segundo momento, no primeiro momento receber a denúncia, no segundo momento entender que as provas dos autos permitem o julgamento antecipado pela sua improcedência, porque eu acho que não permite fazer discussão sobre a existência ou não de dolo por ocasião de recebimento ou não da denúncia. Também pode ser uma... Então, aí eu acho que é improcedente. Poderíamos evoluir para isso, viu, desembargador? Eu acho que essa seria a situação. Agora, em segundo lugar... Se o fato é de impossibilidade de conduta diversa, eu não recebo até agora, mas posso evoluir para isso, desde que... Isso aí da questão da impossibilidade de conduta diversa, Vossa Excelência, nós já estaríamos partindo de um pressuposto que o prefeito anterior foi responsável por toda essa situação. O que me parece que até agora, na sentença que foi, aliás, no processo de exibição de documento, não houve sentença final, apenas uma liminar, pelo que consta no espelho. Pelo espelho liminar. Então, para demonstrar a vontade dele de esclarecer o assunto. Tudo bem, mas aí dizer que está elidida daí a qualquer responsabilidade dele, aí eu acho que existe um certo distanciamento, pelo menos no meu sentir. Agora, para mim, se caso, inclusive respeitando o entendimento daqueles, não seria o caso de rejeitar o não recebimento da denúncia, mas sim de julgá-la improcedente daqueles que entendem que seja a situação do caso. Eu penso dessa forma, situação, que eu recebo a denúncia e julgo improcedente. É como eu voto. Desembargador Cláudio, eu vou voltar a palavra a Vossa Excelência para dizer o seguinte. E quando a Justiça, o Poder Judiciário, em processo, reconhece a ilegalidade da contratação temporária, o prefeito cometeu o crime, ele praticou uma contratação ilegal, contrária à lei. Tanto é que, sob o argumento de que foi baseado numa lei que autorizou a contratação temporária, mas o Judiciário reconhece que essa contratação não atende às exigências da contratação temporária, então ele fez uma contratação ilegal. Ele, em tese, também teria cometido crime, o mesmo que este aí está sendo acusado.
contratação ilegal não me interessa se foi com base numa lei ou noutra. É ilegal. Reconhecida a ilegalidade da contratação, o crime está configurado. A não ser que as circunstâncias excluam o crime. E aí eu estou votando por essas circunstâncias. O fato, a conduta, a contratação é típica. No entanto, as circunstâncias afastam a conduta, a tipicidade da conduta. Por isso que Vossa Excelência julga antecipadamente pela a improcedência da denúncia. Não, também, eu disse, no primeiro momento, votei pela improcedência, mas posso votar pelo não recebimento. Posso votar pelo recebimento e pela improcedência. Absolvição, a exemplo do Conforme desembargador o desembargador Rebouças está sugerindo, posso fazer isso também, porque coincide com o argumento que eu estou pondo em discussão. A ação de exibição de documentos aí, aqui não está disponível. Quais foram os documentos que foram solicitados à exibição? Foram somente relacionados ao concurso público ou relacionados a esses outros contratos? O deferimento é para exibição no prazo de 5 dias de todos os documentos, prestações de contas, balancetes contábeis, dos 4, 5 e 6 trimestres de 2012. Sim, mas aí não fala na questão do concurso público. Repete todos os documentos da administração contábeis. E tem que foi pedido eliminar a exibição do documento para determinar a intimação do demandado para que apresente, no prazo de 5 dias, perante este juízo, todos os documentos. É a própria contabilidade da prefeitura toda. A gestão do município de São Bento, de Bento Fernandes, especialmente documentos contábeis. Que me parece que esses documentos solicitados são referentes à questão de prestação de contas, questão contábil, não relacionada àquele que diz respeito ao concurso público. Que aqui a gente não está aqui já julgando nessa situação, no sentido de condenar o acusado. Não, aí aqui é o recebimento ou não da denúncia. É o recebimento e a possibilidade que a lei prevê de julgamento antecipado também, no sentido de pela improcedência da denúncia, exatamente, de pleno. Mas só nesse sentido. Agora, o que me chama a atenção é que, no que consta, pelo menos na minha análise do que vi aqui, não há certeza porque o raciocínio que eu tenho é o seguinte: como isso, previsto na lei, só pode ser usado em caso de julgamento antecipado pela improcedência, jamais pela procedência, esse julgamento antecipado pela improcedência não pode ser fundamentado em dúvidas. Ele tem que ser um juízo de certeza. O juízo antecipado de improcedência tem juízo de certeza. O que não me parece que os autos, no presente momento, não me na análise que eu faço, fazer a certeza dessa proposição. Há um forte indício, não posso desconhecer, há um forte indício que a conduta dele, denunciado, teve sua justificativa e seu embasamento. Mas esse indício não me permite fazer o juízo de certeza que o momento exigiria, pelo menos na minha concepção. E é por isso que eu estou acompanhando o relatório. Eu acho que essa questão de juízo de certeza, eu só tenho uma agora. É que o recebimento de denúncia já é uma pena. Tal não, qual excelente. A lei nova trouxe a absolvição sumária, imediata. Receber se ela preenche os requisitos formais. Mas, no caso, eu não vejo razão para receber a denúncia. Eu continuo no entendimento de votar pela improcedência da denúncia, por falta de justa causa. O CNJ todo dia recebe... Mas o CNJ não é Tribunal de Justiça, não. O CNJ e o Tribunal de Justiça todo dia quase recebe recurso e processo administrativo contra juízes com base em denúncia. Isso é um constrangimento? É. Grande. Mas nós temos que instaurar e apurar, é obrigação nossa. Eu não acho que o gestor, o fato de receber uma denúncia contra ele, numa situação de uma atribuição da prática de um suposto ilícito, seja uma pena. É um risco do cargo que ele está exercendo, ele tem responsabilidades. O ônus é muito grande. Eu até que concordo com o desembargador Cláudio da coisa negativa que isso certamente trará para o gestor perante a sua comunidade. Mas, infelizmente, como o desembargador amigo coloca,
realidade que a gente tem que se deparar e resolver. E, no caso concreto aqui, não tem elementos para que, superado o recebimento da denúncia, se faça, num juízo de certeza, a absolvição sumária. Eu, não, pelo menos, não enxergo nesse sentido. O mundo só é bom por isso. Então, vamos rever aqui. Proclama. Vamos rever aqui os votos aqui. Pelo recebimento da denúncia, o relator, desembargador Amilcar Maia, desembargador Dilermando, desembargadora Reneide, desembargador Glauber e desembargador Gilson. O desembargador Cláudio Santos é pela rejeição. Os desembargadores João Rebouças e Ibanez Monteiro, me parece que mudou, é pelo recebimento e pelo julgamento antecipado pela improcedência, não é isso? Pela absolvição sumária. Hein? Pela absolvição, não é? Pela improcedência da denúncia. Desembargador Vivaldo. Não, ainda tinha calma. Eu estou só... bem, podia ser que alguém quisesse modificar o voto. Agora, desembargador Vivaldo. Excelência, eu vou resumir da seguinte forma. Eu entendo que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP e, por outro lado, não se deve aplicar aqui porque não... o 395, né? O antigo 43, o antigo 43 do CPP, né? Muitas dúvidas, muitas interrogações, eu não tenho condições de dizer, de julgar antecipadamente, né? Como bem disse o desembargador Glauber, essa certeza pela absolvição. Tudo isso será esclarecido, evidentemente, após o recebimento da denúncia, com a instrução, inclusive, tem a prova testemunhal arrolada aqui. Mas não é indúbio pro réu? Por que essa certeza agora? Não agora. Em qualquer hora. Não. O indúbio processual o indúbio... Pelo menos eu penso assim. Nesse primeiro momento, indúbio pro societate, excelência. Exatamente. Sim, excelência. Isso é entendimento de cada um. Quem aplica com mais rigor, indúbio pro societate. Quem pensa com mais, de forma, digamos, entre aspas, mais liberal, indúbio pro réu. Se não há, por que eu vou penalizar com uma ação penal? Inclusive... E aí todo mundo aqui já abriu a porta no sentido de absolver ao final. Ora... Não, eu não abri porta nenhuma, não. Eu só fiz uma constatação, desembargador. Inclusive, a absolvição sumária que embasa nessa possibilidade não é a absolvição sumária prevista no Código de Processo Penal, não. É a absolvição sumária prevista na lei que rege os processos de competência dos tribunais. Uma diferença muito grande. Aqui eu já faço uma leitura diferente. Eu acho que abre-se um precedente perigosíssimo. Não, muito perigoso. Em direito penal não existe dois casos iguais. Bom, em resumo, eu recebo a denúncia e acompanho plenamente o relator pedindo venha a divergência. Senhor presidente, Peço venha também a divergência. Para não se dizer que eu estou recebendo a denúncia por receber. A rigor, nesta fase pré-processual, e é uma fase pré-processual, deve prevalecer o princípio do indúbio pro societate. Destarte somente com a dilação probatória, poder-se-á prescrutar a real prática da conduta, a participação e intenção do agente, dolo, e sua eventual adequação ao tipo, tudo em respeito ao princípio da verdade real. Quando eu disse isso, eu fui buscar o ministro Arnaldo Esteve. A rejeição prematura da peça inicial só pode ser feita se restar evidente a improcedência da denúncia. Restar evidente. Do contrário, deve ordenar a prisão ser recebida com base no princípio do indúbio pro societate. Aí digo eu, ao cabo, não se pode usar a fato para, na realidade, lançar juízos definitivos, a pretexto de carência de prova ou falta de justa causa, privando o autor de produzi-la no momento oportuno. Ok, então, proclamando por maioria, recebeu a denúncia, sendo que os desembargadores João Rebouças e Ibanez Monteiro recebiam e a julgava improcedente. O desembargador Cláudio Santos votou pela rejeição da denúncia. Ok? Pois não, excelente. Está julgado e proclamado. Sexto, ação rescisória 2007, 4113, relator, desembargador Saraiva, o revisor, desembargador Amilcar Maia. O sexto, desembargador Saraiva. Ação rescisória. Senhor presidente, o sexto, o sétimo e o oitavo é a mesma matéria. É aquela questão de adequação. É o RV, né? Adequação da matéria ao que decidiu o Supremo, o STJ.
constitucional, administrativo e processual civil, reexame da ação rescisória por força do artigo 543B do CPC, conversão de vencimento de servidor público RV, matéria tratada em sede de repercussão geral, no paradigmático RE 56183-RN, julgado originariamente merecedor de adequação com o posicionamento adotado pelo STF, no sentido de tão só acrescentar ressalva e se proceder quanto ao incidente de liquidação, absorvimento das despesas salariais com a eventual restauração financeira da carreira julgada com acrescido nesse particular. Então, todos os três, as partes estão aí identificadas, foi publicada a pauta, e se for o caso, eu... Todos de acordo com o relator. Senhor presidente, registrar meu impedimento de número 8. Número 8. Da segunda vara da Fazenda. Impedimento do desembargador Ibanez Monteiro. Essa matéria... Francisco André de Albuquerque dos Santos e essa matéria, me parece independente do julgamento dos embargos de declaração, o quais eu espero que, por ocasião do julgado, não vai esclarecer demais que provoque a reapreciação de toda essa... Desembargador Amilcar, a proposta, eu pedi até que a minha assessoria da vice-presidência encaminhasse para a assessoria de Vossa Excelência. O STJ definiu independe desse julgamento. Hein? O STJ definiu independe desse julgamento. Não, tudo bem, Excelência, mas aqui é o seguinte, nós sabemos que os tribunais superiores, eles, muitas vezes, dão um alcance muito maior, isso não é raro, por ocasião do julgamento dos embargos, do que a própria matéria, do que o próprio Instituto permite. E não me surpreenderia, até mesmo porque a conclusão, como o desembargador Cláudio deu uma saidinha, mas como ele mesmo... após ler detalhadamente, eu tenho dúvidas com relação à conclusão do próprio ministro sobre a matéria. Confesso que não entendi completamente como o raciocínio dele chegou a essa conclusão. É só essa a minha preocupação que eu tenho aqui, esperar que a sapiência deles consigam chegar façam com que essa matéria se resolva de uma vez por todas. Todos de acordo com o relator? Julgado em bloco os três, eu chamo o número 9, a ação penal originária 2003-97-60, relator desembargador Ibanez. Em mesa, senhor presidente. Senhor presidente, temos a ação penal identificada, Vossa Excelência, em que são denunciados Vivaldo Silvino da Costa, Jadson Ribeiro de Paiva Marinho e Soraya Bernardo de Medeiros. Eu vou simplificar o julgamento, senhor presidente, porque há uma questão processual que, se aprovada pela acolhida, modifica, retira a competência nossa. É que aqui a ementa, acho que esclarece, permite que os demais embargadores possam definir o voto. Ação penal originária, crime de peculato atribuído a deputado estadual e a outros 2 servidores estaduais. Prazo prescricional de 16 anos para o aludido tipo penal. Inteligência do artigo 109, inciso 2º do Código Penal. Redução do prazo de prescrição pela metade, a teor do artigo 115 do Código Penal. Denunciado que tinha mais de 70 anos no momento da propositura da ação. Lapso temporal de mais de 10 anos entre o fato imputado e o ajuizamento da demanda. Prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos denunciados. Esse, o deputado Vivaldo Costa. Extinção da punibilidade que se reconhece. Superveniente incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito por inexistência de outra autoridade com prerrogativa de função no polo passivo da ação. Remessa dos autos a uma das varas criminais da capital. Esse voto que eu estou encaminhando é em concordância com o opinamento do Ministério Público nesta instância. O próprio Ministério Público reconhece a prescrição punitiva para o deputado e, por conseguinte, exclui a competência nossa para processar os demais denunciados. Como vota o desembargador Cláudio? Desembargador Gildo? Desembargador Cláudio? Também. Desembargador João Rebouças? Sem divergência. Desembargador Vivaldo? Desembargador Amilcar? Desembargador Lermano? Desembargadora Zeneide?
Então, a unanimidade reconheceu a prescrição em relação ao primeiro denunciado e, em consequência, não é, vai encaminhar para o primeiro grau, não é isso? A incompetência do pleno para processar e julgar o feito, remetendo os autos à instância inferior. Acompanha também, não é? O desembargador Saraiva também acompanha a prescrição e a incompetência, remetendo os autos para a instância inferior. A unanimidade. Pronto. Em consonância com o parecer do Ministério Público. Mais algum processo em mesa para julgamento? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.